Continuando a visita ao Padre Cícero, eu gostaria de esclarecer que eu acompanhei a minha mãe 2 vezes uma visita ao Padre Cícero. A primeira foi essa que nós fomos bem cedo e que passei lá por perto da cadeia pública, estava Lampião, e eu estive na presença de Lampião, e depois nós continuamos lá para a casa do Padre Cícero. A visita ao Padre Cícero, a gente não entrava na residência dele, ficava lá fora, na rua, na beira do murinho que tinha em frente à casa, uma fila enorme. E esperamos lá, eu acho que para 9, 10 horas, e o Padre Cícero saiu e veio andando devagarinho, com aquele chapéu, com um cajado de batina, aquela batina preta, e ficava no portão, era um portão baixinho. Ele abriu o portão, ficava ali na frente, e a pessoa chegava e contava a história para ele. Ele falava muito baixo, e ele dava os conselhos, e assim foi. Aí chegou a vez da minha mãe, e minha mãe e eu junto com ela. Aí ela pedia a benção a ele, isso era o ritual. Aí pediu que ele me abençoasse, ele botou a mão na minha cabeça, isso é a primeira vez, me abençoou. Aí minha mãe contou aquela história que meu pai estava querendo vender as terras para nós ir embora para o Maranhão. E como a gente não conhecia, não sabia bem como era o Maranhão, ela foi se informar com o Padre Cícero. Aí ele foi assim, muito rápido, com poucas palavras, ele decidiu, disse, não faça isso não venda suas propriedades, não saia daí. O Maranhão é um lugar que tem muita doença e não deve ir para lá não. Aí minha mãe recebeu aquilo como uma ordem, voltamos. Chegou em casa, minha mãe falou para meu pai, não tem mais venda. Meu pai, mas eu já dei minha palavra, já negociando. Não. Eu disse para você, só ia vender depois que eu fosse conversar com meu padrinho, Padre Cícero. E ele aconselhou para não vender, que o Maranhão não presta, a terra tem muita doença e não devemos ir para lá. Aí meu pai chamou a pessoa e disse que realmente não ia vender mais. Ficou por aí. A segunda vez que eu estive na presença do Padre Cícero, esse mesmo ritual, chega lá mais ou menos 9, 10 horas, esperando. Aí ele vinha, ele já andava bem doente naquela época. Já velhinho, ele vinha andando bem devagar, e com aquele cajado, com aquele chapéu, com a batina, aquele mesmo tipo. Minha mãe foi consultar sobre uma situação de uma irmã minha que não estava passando muito bem e que ela não conseguia melhorar, e ele foi lá para ver o que é que o Padre Cícero informava. Ela contou a história e ele mandou que levasse a minha mãe lá no Limoeiro, um padre que tinha lá, que ele dava esses medicamentos da homeopatia. E minha mãe aceitou o conselho. Então, foi no mesmo ritual, minha mãe chegou na presença dele, pediu a benção, ele deu a benção à minha mãe, pediu que me abençoasse, ele me abençoou. Portanto, eu fui abençoado pelo Padre Cícero 2 vezes. E por aqui fica concluída a nossa visita ao Padre Cícero. Agora eu vou dar continuação, contando mais algumas histórias, e eu gostaria de deixar aqui bem esclarecido que as minhas histórias é história com H maiúsculo, não é história com I, não, é com H maiúsculo. A história que eu presenciei, eu não posso precisar as datas, porque naquele tempo a gente não se preocupava com o tempo, deixava o tempo rolar.